Hello, girls! Hoje eu quero falar de um tema que eu ainda não trouxe aqui no canal, mas que é de extrema importância. O que você encontra num atendimento de ginecologia natural? Quando a gente fala em ginecologia, muita gente começa a pensar em médico, muitas inclusive chamam a gente de doutora, mas uma terapeuta em ginecologia natural é bem diferente de uma ginecologista. Tem algumas, inclusive, que estão mudando esse nome para ecoginecologia e coisas do tipo, mas a gente ainda está falando de ciência da mulher, né? Então, eu particularmente gosto bastante desse nome e acho que é extremamente importante a gente falar um pouquinho sobre essas diferenças, porque muita gente também tem esse preconceito de que uma terapeuta em ginecologia natural é contra uma ginecologista tradicional, moderna, né? Então, a gente não quer ir contra. Bom, não todas as vezes, né? A gente se complementa. A gente acaba discutindo algumas coisas que a medicina moderna coloca. Sim, a gente discute um pouco, né? Como, por exemplo, colocar um anticoncepcional que, como o próprio nome já diz, né, é só para um contraceptivo, ele não é um medicamento, e aí a gente coloca esse anticoncepcional como medicamento para acne, para ganho de peso, para distúrbios ginecológicos quaisquer, né, sendo endometriose, miomas e por aí vai. A gente não trata a raiz do problema, só interrompe a menstruação, né? E tem muita gente que fala, bom, se você tá tendo problema a urinar, você vai parar de urinar? Você vai simplesmente tirar a bexiga e pronto, né? Se você tá com problema pra fazer cocô, a gente vai simplesmente tirar o seu intestino? Não, não é assim, né? A gente tem que tratar aí a raiz do problema. Mas, como corpos femininos são corpos que ainda não são estudados, né? A gente está bem no início disso. Então, a gente tem uma medicina que é extremamente voltada para o homem, para não dizer machista, e que simplesmente entende a mulher, parafraseando aí a doutora Stacey Sims, pequenos homens, né? E, na verdade, nós não somos pequenos homens. A gente funciona totalmente diferente. Então, Cris, o que eu posso, então, encontrar numa consulta de ginecologia natural? Primeiro de tudo, escuta. Se você vai para uma consulta de terapia de ginecologia com uma terapeuta em ginecologia natural, você pode esperar uma consulta que vai ser longa, viu? Eu tô fazendo no escuro. Gente, agora sim. Corta. Vou continuar mesmo assim. Pronto, aqui é um ao vivo. Bom, você pode ter certeza que essa consulta vai ser de pelo menos aí 1 hora e meia, algumas vezes 2, porque essa terapeuta vai querer entender a sua vida. Ela não vai chegar e te perguntar, e aí, o que você tá sentindo? Ah, tá, então olha, você vai tomar tal erva e pronto. Não é assim que funciona. A gente precisa entender quais são as motivações que te trouxeram, né, para essa consulta, qual é a história que você tem, quais são os problemas ali, quais são as vivências que te marcaram de certa forma, que podem estar hoje, né, interferindo também no seu organismo. Então a gente tem que entender uma série de coisas, como é a sua alimentação, como está seu intestino, como está o seu pensamento, tá acelerado, você tá tranquila, você tá trabalhando muito, você tá num relacionamento abusivo. Isso tudo faz diferença na hora da gente
elaborar ali um protocolo de tratamento. Excluir o médico, não, tá? A gente não vai excluir porque terapeuta em ginecologia natural não te receita aí exames, tá? A gente não faz diagnósticos nem nada do tipo. Então, antes de você procurar uma terapeuta em ginecologia natural, você vai sim, tá? Procurar um médico, avaliar qual é o seu problema, fazer os exames, chegar a um diagnóstico, que muitas vezes a gente acaba chegando ali com a terapeuta, né? Já vi muitas mulheres que tinham todos os sintomas de endometriose, não saíam nos exames, e aí tratou com ginecologia natural e se recuperou, né? E ficou, o que a gente chama de recuperar, ficou sem dor, né? Conseguiu ter uma vida com qualidade de vida novamente. Então, a gente não vai aí tirar, né? Apesar de que a gente vai questionar muitas coisas, mas a gente não vai tirar o médico, tá? A gente não é contra a medicina moderna. Inclusive, existem muitas médicas aí hoje que também trabalham com ginecologia natural. Eu digo muitas porque faz parte da minha bolha, mas se a gente for olhar aí, né, no Brasilzão, elas ainda são muito poucas, mas a gente já tem essa médica também que consegue ter esse olhar, né, da medicina moderna com a ginecologia natural, embora elas vão, às vezes, até esse conflito, mas conheço profissionais maravilhosos que também já trabalham com ginecologia natural, assim como a gente conheço raizeiras, herveiras, né, que a gente fala hoje em dia, que trabalham com a ginecologia natural divinamente, mesmo estando longe de hospitais, e que acabam salvando mulheres que às vezes não têm acesso a exames, né? Então, hoje, inclusive, eu estava vendo, né, que foi atualizado no Pix, que são as terapias alternativas ali que podem ser realizadas no SUS. A gente tem, inclusive, aí tratamento para feridas também, com medicina natural, com plantas, né? O que é incrível, um super avanço. Então, a ginecologia natural vai ser basicamente isso. Então, o que eu preciso aí me preparar quando eu for fazer essa consulta? Vai com o seu diagnóstico, o que seu médico te falou, faz uma listinha dos seus sintomas, tá? Se prepara para isso, porque às vezes a gente esquece muita coisa, né? Então, faça uma lista dos sintomas que você vem sentindo. Começa a observar seu ciclo também, se você já não faz isso, e eu espero que você faça. A gente precisa notar ali quantos dias eu estou tendo de ciclo, quantos dias eu estou menstruando, como está o meu fluxo, né? Como está a minha ovulação. Tudo isso são dados importantíssimos para a gente medir também como é que está a sua saúde ginecológica. Então, se você ainda não está fazendo esse rastreio, comece a fazer. Se você puder e, né, tiver algum tempo antes da sua consulta, comece a fazer esse rastreio já, comece a anotar ali quais são os seus sintomas, onde você tem dores, quais são os dias de cólica. Isso tudo vai ser muito importante para o nosso diagnóstico. Agora, para o nosso diagnóstico, né, digo assim, para a gente fechar um protocolo. Mas também é importante que você comece a lembrar aí como é que tá a sua rotina, né? O que você faz no dia normal, ou como é a sua alimentação. Então, tudo isso vai ser provavelmente pedido aí pela sua terapeuta em ginecologia natural, para que seja possível a gente entender quais são as ervas que você vai ter acesso, quais são as ervas que você pode consumir também, tá? Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que tem pressão alta ou uma pressão muito baixa, certas ervas não podem caber no seu tratamento. Por isso que, assim, a gente fala, é natural? É, mas não quer dizer que você possa simplesmente
consumir sem nenhum cuidado. A gente precisa de certo cuidado para isso também. E é por isso, né, que nós, terapeutas de ginecologia natural, vamos trabalhar, tá, com uma... Vamos estudar também, né? E vamos trabalhar com oiveiros, com raizeiros. A gente vai buscar, que é um conhecimento que também está muito na oralidade, né? Então você vai ver que muitas dessas terapeutas vão atrás com outras que tiveram, às vezes, mentoras, né, que são herveiras, algumas vão direto lá na fonte, vão ter esse conhecimento com as herveiras, e a gente tem esse conhecimento mútuo, a gente troca muito conhecimento também, né, de atendimentos. Então, isso tudo é muito importante para que a gente saiba como as ervas funcionam, né? Não é simplesmente você chegar, e eu sei que tem vários vídeos aqui no YouTube, eu tenho certeza absoluta disso, mas não é só você chegar e falar, eu vou tomar um uxi amarelo e unha de gato para mioma. Tá, pera, como é que tá? Você tá sangrando muito? Tá sangrando pouco? Esse sangramento tá vindo assim, um fluxo muito grande só na menstruação? Ou você tá sangrando continuadamente? Se você tá sangrando continuadamente, a gente não vai entrar com chimarrelinha de gato logo de cara, porque você pode aumentar esse sangramento. Então a gente precisa entender quando é que eu vou usar cada erva, como é que tá essa receptividade do meu corpo também. Então tem uma série de outras coisas que a gente precisa analisar antes de usar a erva. Mas Cris, não era para ter autonomia? É sim, tá? E eu super te incentivo, por mais que você não queira trabalhar com isso, mas eu super te incentivo a estudar sobre, a aprender sobre as ervas, e eu espero trazer muito disso aqui para vocês também, que é pra gente trocar esse conhecimento e ter essa autonomia, tá? E essa autonomia da saúde da mulher vai muito além das ervas, e a gente vai falar sobre isso aqui ainda muitas vezes, tá? Mas se você quer ter essa autonomia de volta, se você quer ter um ciclo de mulheres que conversa sobre isso, que também está interessada em conhecer, em estudar sobre o seu corpo, em ter esse respaldo, né? E todo esse conhecimento sobre a sua saúde, como manter, como cuidar e como tratar do seu corpo, eu vou deixar aqui embaixo um formulário, tá? Da nossa pré-inscrição para o grupo Comunidade Mulher Potente, que a gente já vai ter uma aula agora, tá, de inauguração, onde a gente vai conversar sobre isso. Eu quero ouvir de vocês o que vocês esperam da comunidade também, e a gente vai construir junta um ambiente onde a gente cresce junto, tá? Então a gente vai falar assim sobre negócios, sobre como crescer no meu trabalho, porque nem todo mundo precisa ser empreendedora, né? Mas a gente também vai conversar sobre empreendedorismo, sobre ser uma mulher autônoma, né? Sobre ser uma mulher dona de si, mas sem deixar de cuidar da nossa saúde. Então a gente vai falar sobre isso, tá bem? Então, se você tem interesse, quer só conhecer, faz a sua inscrição aqui no formulário, que vai estar no primeiro comentário aqui embaixo, tá? E eu vou entrar em contato com você pra gente ver certinho sobre essa aula gratuita, tá? Onde a gente vai conversar, que não vai ser uma aula, basicamente, não. A gente vai conversar mesmo, vai ser uma roda pra gente definir o rumo dessa comunidade, tá bom? E aí, a gente vai também, nesse grupo, falar muito sobre... Como eu vou explicar? Sobre biohacking, sobre saúde mental, sobre exercício físico, tá? Então, é para que seja bem completo mesmo e para colocar para vocês ali todo o conhecimento que eu tenho, porque eu amo estudar, gente. Eu amo estudar e eu tenho muita carga lá para trás. Então, a ideia é que essa comunidade seja para a gente compartilhar conhecimento mesmo, trazer outras mulheres para
compartilhar o conhecimento delas também, para que assim a gente cresça juntas, tá? Então, ginecologia natural também é sobre isso, é sobre a gente ter essa autonomia, sobre a gente saber da importância do nosso descanso, pra gente saber quanto as outras mulheres também são importantes no nosso processo de cura, né? Eu gosto muito daquela frase que é curando uma outra mulher que eu me curo também. E é sobre isso, tá? Pra mim é muito sobre isso. E eu ainda vou lançar um vídeo aqui pra vocês contando a minha história e como eu cheguei na ginecologia natural, na psicologia positiva e no biohacking, que são coisas que eu amo estudar e implementar na minha vida. E é por isso que eu trago pra vocês, porque faz diferença, tá? Então, se esse vídeo fez sentido pra você, deixa seu like, deixe um comentário aqui pra mim, me conta o que você tá esperando dessa comunidade e não deixe de se inscrever, tá bom? Pra gente fazer essa roda, pra gente definir os rumos da comunidade, que vai ser maravilhoso a gente estar juntas, tá? Um super beijo. E pra você que quer mentoria individual, deixa um comentário aí, tá? Eu vou deixar também um formulário para quem quiser fazer essa mentoria individual, para quem ainda não tá nesse momento, te compartilhar com o grupo. Vem fazer mentoria individual também pra gente estudar um pouquinho o seu caso e aprender mais sobre autoconhecimento. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada. Um beijo, cheiro e até mais.